os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um aumento de mais de 20%, né, desses casos de registro de agressões e ameaças contra as mulheres em dias de jogos. Na Polícia Civil, há registros que indicam um aumento de ocorrências de violência contra a mulher em dias dos jogos em Belém? Existe algum estudo, algum levantamento sobre isso? Não, a gente não tem um dado estatístico que demonstre que nos dias dos jogos aumente o registro de ocorrências. Até porque nós temos equipes que comparecem aos jogos para realizar ações preventivas de conscientização. Então, essas ações elas já servem para prevenir, né, esse tipo de ocorrência. Entendi. Mas essas ações, elas têm um período, elas são enfatizadas todos os jogos, ou só alguns jogos maiores, ou isso também vai para o interior do estado, ou fica só na capital? Essas ações acontecem nos jogos que ocorrem no Mangueirão. Então, todos os jogos que acontecem no Mangueirão têm uma base da Delegacia da Mulher. A equipe ela chega antes do início, logo quando os torcedores começam a chegar, a equipe já está lá aguardando, e aí ela aborda os torcedores com ações de panfletagem, enfatizando a campanha Não é Não, de enfrentamento à importunação sexual de mulheres, e posteriormente a equipe fica na base da DEAN de lá, né? No Mangueirão tem uma base da DEAN para qualquer registro de ocorrências. Tem alguns dados dessas ações, por exemplo, quantas mulheres são abordadas, tipo, em dias de jogos, quantas pessoas são afetadas, enfim, nada? A gente tem uma média ali de mais de, enfim, mais de 1.000 mulheres abordadas e a equipe conversa, entrega ali o panfleto por jogo, né? Então, são bastante torcedores que são atingidos e a gente também conversa com os homens, porque não basta explicar para as mulheres os direitos que elas têm, né? É importante a gente explicar também para os homens que a conduta é crime, né? E que a equipe está lá para combater qualquer tipo de conduta de violência de gênero. Assim, delegada, tem aqui em Belém, hoje se utiliza mais o Mangueirão, e aí também tem essa questão de ter uma base lá da delegacia e tal, no estádio, no Colosso do Bengui, mas muitos jogos são praticados no Bainão, na Curuzu, no Souza, né? Como é que vocês estudam essa possibilidade de ter esse tipo de conduta lá nesses outros estádios, e por que não tem? Na verdade, o serviço ele vai sendo implementado de acordo com a necessidade do serviço, né? Então, ali da Curuzu é muito próximo da Delegacia da Mulher, inclusive. A Delegacia da Mulher funciona ali na Mauriti, né? Então, fica uma base muito próxima. E o número de registros, de fato, a gente não tem uma relação de aumento durante esses jogos, mas conforme a organização do evento vai solicitando, demandando e disponibilizando um espaço físico para que a equipe possa atuar, a gente desloca, assim, equipes para os espaços. No Mangueirão foi colocada essa delegacia lá com espaço adequado, porque não pode ser qualquer espaço, tem que ser um espaço acolhedor, privativo, que garanta a confidencialidade. Então, desde que haja um espaço adequado, a equipe, né, a Polícia Civil é demandada e a gente desloca equipes para o evento. Perfeito. Dentre esses crimes, essas ocorrências que tem em dia de jogos, quais são as mais frequentes, cara? Tem ameaça, tem agressões físicas, verbais, psicológicas, enfim. Quais são as principais? Quando se trata de violência de gênero ocorrida em grandes eventos, a gente sempre tem mais cautela com a importunação sexual, seja em jogos, em shows.
em locais onde haja também consumo de bebida alcoólica. Então, a gente trabalha muito a prevenção à importunação sexual, mas também pode acontecer outros tipos de delitos, como ameaça e a própria lesão corporal, mas nós não temos um número expressivo desses casos. Entendi. Como ocorre essa organização para atuar em dias de jogos, em grandes jogos, né? E qual a expectativa de maior número de ocorrências nessas partidas? Na verdade, quando a gente recebe, né, a demanda e o calendário de jogos no Mangueirão, a gente já sabe que uma equipe vai estar lá, né, porque a Delegacia da Mulher é fixa lá no Mangueirão. Então, todo jogo vai ter uma delegacia, vai ter uma equipe da delegacia especializada. É escolhida, nós temos aqui 2 delegacias especializadas em Belém, mais uma em Ananindeua, então a gente faz um rodízio dessas equipes. São delegadas que já atuam com a temática, né? Então já tem conhecimento. Essas equipes elas são convocadas e vão atuar no Mangueirão. Nós já tivemos situações, inclusive de flagrante, de importunação sexual, né, no estádio. O agressor ele foi preso em flagrante, encaminhado para a delegacia lá da mulher, e foi autuado em flagrante. Mas a ação preventiva ela é muito válida, porque da feita que o público sabe que a delegacia da mulher está ali, que a gente fez uma ação de conscientização antes do início do jogo, inibe muito o número de ocorrências. Então, eu acredito que o baixo registro decorre exatamente das ações preventivas que ocorrem antes do jogo. Entendi. Agora, um relato pessoal, delegada. Você já recebeu alguma, como eu posso te explicar, alguma denúncia de mulher agredida por causa de futebol, do jogo em si? Por que você acredita que, sei lá, poderia ter ocorrido isso? Não, em razão do jogo, não tenho lembranças agora. Eu tenho lembranças de mulheres que estavam na arquibancada ou mesmo no camarote e foram importunadas sexualmente por homens, né, que estavam também naquele ambiente e viram que era uma mulher, estava ali numa situação de vulnerabilidade, e ele se aproveitou daquela situação para cometer o ato. Isso foi aqui, foi no Mangueirão? No Mangueirão. Faz muito tempo isso? Ano passado. E assim, qual foi o procedimento? Ele foi levado, foi preso, ainda está preso? Como é que está a situação? Ele já foi liberado, até porque já faz acredito que quase um ano do evento, né, do ocorrido, mas a Polícia Militar estava próximo, a vítima acionou a Polícia Militar, eles conduziram o agressor lá para a base da DEAN do Mangueirão e lá mesmo ele foi autuado em flagrante. Perfeito. Delegada, as delegacias, elas contam com alguns protocolos específicos para acolher essas mulheres que procuram ajuda nos estádios e quais são os episódios de eventos relacionados a eventos esportivos? É muita coisa ou não? Assim, não. A gente falando de evento, sei lá, uma festa, um show, para um evento esportivo. A diferença é grande? Não. O número não é expressivo e eu acredito que muito em razão das ações de prevenção que são feitas antes do início do jogo. Inclusive, no próprio telão lá do estádio, a gente coloca também a campanha Não é Não, então acredito que em razão dessas ações não haja um número tão expressivo, mas nós temos, sim, protocolos de atendimento, né, de mulheres vítimas de violência de gênero, em todas as delegacias da mulher do Estado. Então, as mulheres, elas, além do procedimento, elas podem requerer medida protetiva e são acompanhadas pelo setor psicossocial das DEANs. Então, nós temos setor psicossocial em todas as DEANs aqui da capital e na maioria do interior do estado também. Além da violência da importunação sexual, como é que você vê os outros tipos de violência? Existem? Quais são?
Na verdade, o índice de violência doméstica contra a mulher ele é muito alto em todo o Brasil, né? Mas nós temos a incidência desses crimes em âmbito familiar, na maioria das vezes. Quando se trata de locais de grandes eventos, muitas vezes o que ocorre não é a violência intrafamiliar, aquela que ocorre ali dentro da residência, né? Do ambiente doméstico da vítima. Esses casos, eles são mais ocorridos inclusive, às vezes, a vítima sequer conhece o agressor, né? Então, não são casos ligados, a exemplo do que acontece na violência doméstica contra a mulher, que é o maior número de registros que nós temos aqui no Estado e acredito que no Brasil também. Mas além da violência sexual, né, que é a importunação sexual em dias de jogos, existem outros relatos, né, de outros tipos de violência. Quais seriam essas violências? Pode acontecer, mas são mais pontuais, né? Pode acontecer de alguma mulher estar no estádio e ter um ex-companheiro, um ex que esteja perseguindo ela e ela procure a DEAN, né, para registrar a ocorrência. Ou mesmo que ali por uma discussão acalorada em razão do jogo, ela seja ofendida por um homem que se aproveite daquela condição de vulnerabilidade dela, e ela pode também procurar a DEAN para registrar a ocorrência, mas em termos de estatística eu não tenho esses registros de forma considerável, não. Entendi, mas ocorrem, né? Pode ocorrer, e se ocorrer, elas podem procurar a DEAN no estádio. Perfeito. Bom, a gente encerrou por aqui.